Saudações a todas e todos em mais uma coluna Direito à Cidade, hoje com o jornalista e escritor Hélio Doyle, onde ele vem comentar sobre a sua nova obra, Interregnum, né, um romance. Por que o nome dessa obra, Interregnum? No sentido de intervalo, no sentido de pausa. Interregnum tem uma origem histórica, um momento entre dois reinos, né, em que o rei morre, depois o outro não assumiu, mas é o sentido de intervalo, de pausa, de interrupção. É esse o sentido do livro. O cenário, a história, a narrativa, ela se encontra no período contemporâneo, nos dias atuais? Na verdade, em 2016. Os fatos se dão em 2016, ainda naquela época do impeachment, em que se discutia impeachment, mas não é político, não é romance político. A política está lá. A política está lá em diversos momentos, de diversas formas, mas não é o conteúdo principal do livro. Entendi. É mais comportamental, psicológico. E os seus personagens não caminham só aqui em Brasília, eles estão espalhados aí pelo nosso país. Não, na verdade, dois deles moram em Brasília, os quatro principais, que dão o tom do romance, dois moram em Brasília e dois moram no Rio. Né? Então, a história ela se divide um pouco entre Brasília e Rio, mas ela vai também a outras cidades. E ela, não digo que culmina, mas o livro é dividido em 3 atos. E praticamente todo o terceiro ato se passa em Trinidad e Tobago, que é um pequeno país do Caribe, né, um pouco acima da Venezuela. Então, quase todo o terceiro ato se passa. Daí o subtítulo O Feitiço de Tobago. Na verdade, esse subtítulo não existia na versão original. Foi a editora que sugeriu que houvesse um subtítulo para atrair mais, essa coisa de editora, né? E aí eu acrescentei O Feitiço de Tobago. Entre os protagonistas, existe alguém que se identifica mais com o ativista político Hélio Doyle? Não. É claro que, até por ser o primeiro romance, e por não ser, vamos dizer assim, a minha atividade rotineira, a gente apanha muito no possível. Então, ao compor os personagens, você acaba usando características de pessoas próximas a você. Mesmo que o personagem nada tenha a ver com aquela pessoa. E isso aconteceu comigo também. Algumas características de personagens são minhas. O que não quer dizer que aquele personagem seja eu, ou que haja qualquer semelhança. Na verdade, eu me identifico com vários personagens do livro. Não é apenas com um, porque o pessoal fala, um deles é publicitário, eu sou jornalista, então talvez eu tenha colocado como publicitário em função do enredo, em função de eu conhecer melhor, vamos dizer assim, a personalidade, o jeito do publicitário, pela proximidade das nossas atividades, do que se eu colocasse um engenheiro agrônomo, por exemplo. Entendeu? Porque eu não conheço muito o universo do engenheiro agrônomo. Então, na hora de compor o personagem, a gente acaba recorrendo a pessoas conhecidas, a características, e não é tudo no mesmo, é uma soma. Né? Uma soma de características, de fatores. Hélio, uma curiosidade, quanto tempo você demorou para conceber essa obra? Olha, foi estranho, foi um processo diferente, porque eu tive uma ideia de uma situação. E aí pensei em fazer daquela situação um roteiro de filme. Eu gosto muito de cinema, eu sempre gostei, embora não tenha tido muitas oportunidades de trabalhar com cinema. Tive algumas, mas não muitas. Recentemente eu fiz um documentário, né, o Chiquinho, o livreiro da UNB. Mas aí eu tinha aquela ideia, mas eu não tenho a prática do roteiro cinematográfico. Então eu falei, não, eu vou fazer um argumento. Eu faço um argumento, quem sabe algum roteirista se interessa. Era um pouco assim de uso do tempo livre. Foi depois que eu saí do governo, do Rodrigo Hollenberg, e eu estava com um tempo livre. Estava assim foi início de ano, sabe? Dezembro, janeiro, fevereiro. Então eu estava com tempo livre. Eu comecei a fazer um argumento em torno daquela história. Só que à medida que eu ia escrevendo o argumento, a história ia se desdobrando e eu ia vendo outras oportunidades de desdobramentos. Acabei escrevendo muito. Falei, não, peraí, isso aqui não é mais um argumento de um filme, isso aqui vai ser uma história completa, um romance.
E aí eu fui escrevendo, e confesso a você, eu demorei 3 meses para escrever. Depois tem aquele tempo que você leva para revisar, mudar, para escrever, sentar. O início da história, o fim da história foram 3 meses. Mas aí você é uma coisa estranha, eu não sabia o final. À medida que eu escrevia, eu ainda não tinha clareza de qual seria o final. Porque eu queria encontrar uma maneira de chegar ao final que não fosse essa coisa absurda, fora da realidade. Eu até falo assim, a ficção muitas vezes é mais real do que a realidade, né? Eu queria fazer uma coisa realista, uma coisa que efetivamente pudesse ser daquele jeito, né? Sem forçação de barra, sem cair em lugar comum. Eu fui chegando ao desfecho à medida que eu escrevia. Hélio, eu tenho uma amiga baiana, uma professora, e ela usou um termo quará, né? A gente estava falando sobre escrever, né? E ela estava me orientando, na verdade, no artigo que eu estava escrevendo. E aí, depois que eu escrevi, eu falei assim, poxa, eu não consigo mais ler. É importante você dar um tempo, quarar, né? Eu achei interessante assim. Com a roupa para quarar, né? Exatamente. E depois você retomar, porque aí você percebe coisas. Você fez isso? Eu só fiz demais, porque quando eu acabei, eu fiquei dando aqueles ajustes. E aí eu encaminhei para uma editora. Essa editora deu um parecer favorável, que inclusive o dono da editora me mandou o parecer favorável, de uma parecerista, muito favorável ao livro, mas ele falou, mas eu não tenho condições de publicá-lo nos próximos 3 ou 4 anos, porque eu já estou com uma fila, as livrarias estão em crise, estão devendo às editoras, Cultura, Saraiva, estão devendo às editoras, eu não tenho condições de arriscar um lançamento novo a essa altura, eu tenho que seguir meu cronograma. Bem, aí você deixa ela parado, aí depois eu falei, vou mandar para outra editora, sem esperança, para falar a verdade. Mandei para outra editora que recusou formalmente. Disse que não interessava em publicar, tal, tudo bem. Aí foi. E às vezes eu me lembrava dele, pegava lá, ia lá no computador, pegava, mudava situações, não, isso aqui ficou ruim, aí eu fazia de novo, corrigia alguns erros que eu tinha encontrado. Sabe assim, então, vamos dizer assim, para usar a expressão dela, eu quarei o livro. Até que passou um tempo e eu acabei mandando para a editora que publicou, a Chiado, que é uma editora portuguesa, que tem escritório aqui no Brasil, e que aceitou publicar. Aí eu dei mais uma geral no livro. Eles queriam até que eu mandasse logo, e eu não mandei logo, eu reli o livro inteirinho, fiz mudanças e tal. E olha, olhando hoje o livro, eu faria outras mudanças ainda. Então tem uma hora que você quiser que acabou. É verdade. Né? Que senão você vai mudar. Eu ainda mudaria algumas coisas no livro hoje. Eu, infelizmente, no dia do lançamento eu não pude ir, mas soube que foi um sucesso. E como é que está sendo o processo de divulgação? Tem outros momentos, outros lançamentos, digamos assim, em outros espaços? Teve esse lançamento no Carpe Diem, foi muito bom. E no dia 4 agora, vamos fazer um lançamento na Livraria do Chiquinho, que é um personagem do filme que eu fiz lá na UNB. Vou fazer um lançamento no Chiquinho e talvez tenha um outro também um pouquinho mais fechado, e no dia 1º eu estarei na Bienal do Rio. Né? Vai haver lá no estande da Chiado, que é a editora, vai haver o lançamento na Bienal do Rio, agora dia 1º de setembro, que é um domingo. Né? O livro está sendo vendido em algumas livrarias, que a Chiado tem o seu esquema, e pela internet também. Né? Se você for no site da Chiado, ele está lá disponível pela internet, como também no site da Saraiva, no site da Travessa, algumas livrarias. Era previsto que chegasse a Cultura, mas ainda não chegou a Cultura, pelo que a editora me informou. Hélio, muito obrigado. Eu fico muito feliz dessa nova fase, né? Não sei se é uma nova fase, é um interregno. É um interregno, maravilha. E eu convido a todos a lerem a obra, não é? E que a gente possa estar aqui discutindo depois mais sobre os efeitos, né? O artista, quando ele produz a obra, até ali, quando você estava gestando, era sua. Agora a obra é do público, não é? E agora eu tenho que ouvir o que o público achou. Né? Exatamente. Então, vamos marcar outras oportunidades para a gente estar mais falando sobre Muito isso. obrigado. É um prazer. Meu amigo, desde já obrigado
e o projeto Direito à Cidade é nosso. Eu né? que agradeço. E parabéns pelo projeto. Muito obrigado. Até a próxima.